Olá pessoal, essa é a segunda aula de introdução ao paradigma de programação orientada a objetos. Então agora a gente vai começar, na primeira aula eu expliquei para vocês alguns conceitos básicos de orientação a objetos. E nessa aula aqui nós vamos fazer alguma coisa na prática utilizando a linguagem Java. Tá? Então não sei qual IDE vocês estão usando, eu uso o Eclipse, mas pode ser utilizado qualquer outra IDE, o NetBeans, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Imagine assim, ó. Imagine que vamos pensar em um objeto. Vamos pensar no objeto carro. Esse objeto ele tem que pertencer a alguma classe, como eu já tinha falado. Todo objeto ele pertence a alguma classe. Lembrando que uma classe é uma especificação para construir um objeto. Então, na primeira aula eu já tinha falado sobre isso. Então, é o projeto, é o gabarito, é o molde para eu construir um objeto, certo? E esse objeto que for construído a partir dessa especificação, dessa classe, ele vai ter características que a gente vai chamar de atributos, e ele vai ter ações, comportamentos que a gente vai chamar de métodos. Isso já foi visto na aula anterior. Então, beleza. Então, a gente já sabe que o nosso objeto é um carro. Então, a gente já tem uma noção do que um carro tem e o que um carro faz, certo? Então, como eu já havia falado na primeira aula, a orientação a objetos, ela tenta imitar os objetos do mundo real. E o paradigma de programação orientada a objetos nada mais é do que comunicação entre objetos de classes diferentes. Mensagens trocadas entre objetos de classes pertencentes a classes diversas. Então, nada mais do que isso, de uma forma simples. Então, vamos lá. Agora, o que me interessa? O que me interessa é o quê? Se eu vou construir um objeto, eu não preciso de um gabarito, certo? Eu não preciso das regras para construir um objeto. Eu preciso dessa especificação, desse gabarito, desse molde, como eu já falei, que é a minha classe. Então, em Java, tudo é classe, certo? Então, tem lá uma aula minha que eu ensino a instalar o Eclipse e o Java. Lá eu falo algumas coisas aí sobre isso aí, inclusive como que funciona, como que roda um programa Java, né? Eu fiz na mão lá no bloco de notas lá e expliquei o que a máquina virtual faz, o que é uma linguagem de programação interpretada, beleza? Então é só acessar outro vídeo ali que explica bem certinho. Então, em Java, o que acontece? A gente vai ter muitas classes. O que me interessa são as classes. Então vamos criar uma classe, certo? Que vai ser o quê? O molde, o gabarito para construir o meu objeto, certo? Então eu vou chamar, eu acho mais interessante chamar a minha classe de carro, certo? Se o meu objeto é carro, eu vou chamar minha classe de carro, ok? Poderia ser outro nome, né? Mas não tem problema. Não vou falar aqui sobre generalização, nada disso. Vamos falar aqui sobre... Vamos começar com o simples. Então, a minha classe chama carro. Então, eu vou declarar uma classe e vou nomear ela com algumas regrinhas. Que regra? Eu tenho algumas recomendações aí da própria Oracle, né? Que a gente deve nomear as classes começando com letra maiúscula. E se esse nome dessa classe for um nome composto, ou seja, tiver mais de uma palavra, a segunda, a terceira, a quarta palavra também deve iniciar em letra maiúscula, conforme o exemplo aqui de código fiscal, né? Onde a primeira letra é maiúscula da primeira palavra e o F de fiscal também é maiúsculo da segunda palavra, ok? Então vamos lá. Então agora vamos para a prática. A gente vai criar um objeto lá, certo? Depois a gente continua aqui no slide. Vamos abrir aqui um Eclipse. Então, ou a ideia que vocês estiverem utilizando. No Eclipse aqui funciona da seguinte forma. Aqui eu vou criar um outro pacotinho aqui. Vamos criar um outro pacotinho. Vocês vão clicar, quem estiver utilizando o Eclipse,
vocês clicam com o botão direito, New Package. Aí vocês vão criar, vou colocar aqui aula 2. Coloque um nome qualquer aí que é uma coisa simples, ali pode ser qualquer nome. Aí depois de criar o pacote, vocês vão clicar com o botão direito, New Class, certo? Class. Agora a gente vai chamar a nossa classe de carro, com a primeira maiúscula, né? E clicar em Finish. Aqui eu tenho já a minha classe aqui, certo? Já foi criada uma classe. Essa classe aqui se chama carro e a minha especificação. É o modelo, o molde para eu construir um objeto, certo? Então aqui é o meu gabarito. Aqui vai ter tudo que o meu objeto tem e tudo que ele faz, né? Lembrando que vamos começar então pelo que o meu objeto vai possuir. O que ele vai ter? Quais são as características? A gente já tem uma noção do que as características do carro, certo? Então vamos fazer um comentário aqui, ó. Vou colocar 2 barras para a direita, a gente vai comentar para quem está iniciando na linguagem Java aí. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui atributos. Quem não sabe o que é atributos, assistam a primeira aula lá para saber o que é um atributo, que são as características aí do nosso objeto, aí, o que o objeto tem, o que ele possui. Então, o que um carro tem? Ele tem marca, um exemplo, né? Então, o que acontece? Quando a gente está utilizando a linguagem Java, a gente viu em Python em aulas anteriores, em outro curso, agora é um pouco diferente. A gente tem que declarar, é fortemente tipada a linguagem Java. Então, a gente tem que dizer que tipo que é aquela variável, né? Então, vamos lá, string, marca. Então, você coloca, a gente sabe que string aqui é o tipo caractere, né? Então, quando a gente utilizar caracteres, a gente vai utilizar string. Diferente do Python, a gente tem que colocar aqui um delimitador, colocar o ponto e vírgula no final para fechar aqui a nossa linha de comando aqui, certo? Já no Python, quando a gente viu, não precisava fazer isso, certo? E aqui a gente vai colocar, não precisa nem deixar nada por enquanto, tá? Você pode até deixar sem valor, ó. Vamos deixar sem valor. Vamos colocar só 3 atributos aqui para facilitar a nossa vida. String, marca. String quer dizer o que? É uma classe que vai trabalhar com caracteres, né? Com alfanuméricos e tal. A gente vai conseguir mexer com textos, palavras aí, né? E números também, mas só que ele não a gente consegue calcular nada, né? Se a gente utilizar string. Ano, por exemplo, se eu não fizer nenhuma conta com o ano, eu posso até colocar string, tá? Não tem problema nenhum, mas eu vou colocar int aqui, tá? Dica, se você for fazer cálculo com alguma variável, você coloca com um tipo numérico, né? Você pode colocar como inteiro, como um ponto flutuante, né? Um float, um double, né? Que são números com casas decimais, né? Ou números inteiros, se você for fazer conta com ele. Nós não vamos fazer conta nenhuma aqui, tá? Mas eu vou colocar como inteiro aqui, só para mudar um pouco o tipo ali da variável. Mas poderia ser uma string, porque a gente não vai fazer conta nenhuma com aquele número. Então vamos lá. O ano, o que mais que vai ter? Ele vai ter também modelo, né? O modelo do carro. Então, aqui eu tenho as características, aquilo que o objeto tem, são meus atributos, certo? E aqui a gente tem variáveis aqui que vão armazenar esses valores, para poder alterar esses valores aí se a gente precisar, certo? Então, a gente tem isso aí, né? Aí vai faltar o que para nós? Também os métodos. Os métodos, eles são o quê? Eles indicam o comportamento dos objetos, ou seja, aquilo que o objeto pode fazer, certo? O que o objeto pode fazer? O que ele faz, certo? Qual que é o comportamento dele, tá? Mas antes disso, eu vou explicar aqui para vocês o conceito de construtor, tá? De construtor. Então ele tem o construtor serve para quê? O pessoal chama de método construtor, mas eu acho que como ele tem características diferentes de um método normal, eu chamo só de construtor, tá?
Então, porque ele tem umas características peculiares aí, o construtor. Então, eu chamo só de construtor. Mas se quiser chamar de método construtor, não tem problema também. Então, como é que funciona isso aqui? Quando eu estou numa classe testadora, uma classe que vai criar meus objetos, fazer chamadas para objetos de classes diversas, quando eu chamo essa classe, ele vai passar primeiro pelo construtor. Apesar dele não estar aparecendo aqui nada, ele está aqui, só que ele não tem nada implementado nele. Mas se eu quiser implementar alguma coisa no meu construtor, ou seja, a primeira coisa que vai ser lida, que é aquilo que vai estar no construtor, eu tenho que dizer isso aí, certo? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou colocar public, vou colocar o nome da classe, abrir e fechar parênteses, e abre e fecha chaves. Isso aqui é um construtor. Na realidade, por padrão, ele já está assim, ele já tem isso aqui. Só que ele está oculto lá para a gente. Ele não tem implementado, ele não recebe nenhum argumento aqui, não tem parâmetro nenhum, e também não retorna nada e não faz nada, certo? Isso ele já tem por padrão. Então, isso aqui vai ser lido na hora que que a máquina virtual chamar lá o ponto class lá, né? O bytecode lá, ele sabe que ele tem que ler o construtor, o que tem lá no construtor. Por que serve o construtor? Então vamos colocar aqui, ó, construtor. Construtor serve para quê? Para a gente iniciar variáveis e também para a gente obrigar, startar, iniciar variáveis. Por exemplo, um objeto carro, eu quero quando qualquer outra classe criar um objeto carro, eu quero obrigar que essa classe ela me especifique a marca, o ano e o modelo, que passa esses valores. Porque eu não posso ter um carro sem a marca, sem o ano e o modelo. Quando eu quero amarrar isso, quando eu quero que aquele objeto, no momento que ele for criado, ele receba um valor de marca, ano, modelo, ou seja lá o que for, que seriam meus atributos, eu quero que já carregue esses atributos, esses valores, antes de fazer qualquer coisa. Por isso que ele vai no construtor primeiro. Aí eu vou utilizar um construtor, certo? E eu consigo também inicializar variáveis aí dentro desse construtor. Então ele é bem útil. Então eu quero obrigar aqui o cara a passar como parâmetro a marca. Então a gente vai colocar lá o tipo, né? E marca. Aqui poderia ser qualquer nome, ó, tá? Poderia ser M, não tem problema, tá? Depois o ano, que é um tipo inteiro, vou sempre colocar aqui o tipo, né? E depois o modelo, que é uma string também. String é uma classe, não é um tipo de dado nativo, tá? Ele é uma classe que trabalha aí com nossos caracteres aí. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, só para encurtar, colocar M, tá? Beleza. Modelo não, mod. Beleza. Aqui vocês escrevem o que vocês quiserem. O nome aqui não importa do parâmetro. Então tudo aquilo que está dentro de parênteses a gente chama de parâmetro, tá? E aquilo que é mandado para um método qualquer, a gente chama de argumento. Aquilo que é passado, né? Para um método a gente chama de argumento. E aquilo que está na assinatura do método, aquilo que está lá dentro, a gente vai chamar de parâmetro. Dentro de parênteses. Ok? Então vamos lá. Agora, ó, quando alguém criar um objeto, eu quero que já carregue valores, certo? Como que eu vou fazer isso? A gente não tem aqui os atributos, não são variáveis, isso aqui eu não posso alterar esse valor? Posso, certo? Ele está na memória lá esperando um valor. No momento aqui não tem valor nenhum, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai, quando alguém criar um objeto, esse objeto vai passar, a classe que estiver montando esse objeto, construindo esse objeto, pedindo para construir, depois a gente vai ver como que faz isso, ele vai ter que passar 3 valores, que é um string, um inteiro e uma string, que vão representar a marca e o ano modelo. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Uso essa palavra this, ponto, e chamo marca,
ó, marca, que é o meu atributo, recebe M. Eu coloquei M para não confundir, porque se eu coloco marca, que eles ficam um monte de coisa com o mesmo nome, ó, eles confundem tudo isso aqui. Ó. Os alunos eles tendem a confundir. Esse parâmetro aqui, ó, isso aqui, ele é uma variável aqui de transição, tá? Isso aqui não importa o nome que eu coloco. Ó. Isso aqui é só para eu poder passar um valor para depois dizer o que eu vou fazer com esse valor, tá? Então, não confundir com esse marca aqui. Esse marca aqui é o meu atributo. Ó. Se eu colocar aqui ó, o mouse aqui, ó, aperta Ctrl, quem estiver utilizando o Eclipse, e se você colocar em cima e clicar, ele mostra a qual ele se refere. Ó. Esse aqui, ó, esse cara se refere a esse aqui, tá? Então, desmarca, ou seja, aquele valor que o objeto está passando, o argumento lá que ele está passando, vai ser atribuído a essa variável aqui chamada marca, que é do tipo string. Então, o cara vai mandar uma string lá, por exemplo, Fiat, né? Fiat. Então, ele vai mandar lá o Fiat, certo? Eu estou dizendo aqui this.marca, ou seja, esse atributo marca vai receber o valor M. Esse igual não tem nada a ver com equidade, não tem nada a ver com igualdade, assim, uma coisa igual a outra. Por exemplo, 2 é igual a 2. Não, não tem nada a ver. Isso aqui é atribuição, ou seja, essa variável aqui, que é o meu atributo marca, está recebendo M, que é uma string, é um tipo de dado string, ou seja, algum conjunto de caracteres, certo? Então vamos lá. Então a gente já fez isso, vai fazer isso, a mesma coisa com os demais atributos. O ano diz ponto ano, ou seja, eu estou apontando para esse carinha aqui, eu estou dizendo, ó, esse carinha aqui vai receber o valor da tarde, em A, ponto. ou seja, o valor que foi passado como parâmetro lá, né? O cara passou lá como parâmetro um valor que é do tipo inteiro, e eu estou pegando esse valor e atribuindo a essa variável aqui, que é chamada de ano, que é do tipo inteiro. E da mesma forma, eu vou fazer isso com o modelo. Então, vou escolher, ó, aqui aparece para vocês, modelo, que é o nome do meu atributo, da minha variável aqui, mostra o tipo, que é da classe string, e de qual classe pertence, que é da própria classe, certo? E aqui eu vou atribuir o valor passado por parâmetro, né? Que é o modelo. Então, toda vez que eu construir um objeto em uma classe qualquer, né? Normalmente chama de classe testadora, né? A gente vai criar uma classe testadora onde vai ter um método, o método main, que vai servir para a gente startar aí a nossa aplicaçãozinha e poder criar objetos, chamar métodos de classes, né? De qualquer classes. Então, por enquanto, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Depois a gente vai continuar. Vamos criar um método. Nós vamos criar um método para aumentar talvez a velocidade aí do carro e tal. A gente vai fazer uma brincadeira aí para a gente ver, entender melhor aí os conceitos. Então eu expliquei bastante aqui a parte teórica, que para vocês não terem dúvida que é muito mais importante do que a codificação, porque programar qualquer um programa. A gente tem que entender o que está acontecendo, né? Os conceitos de orientação a objetos. E tem gente que é profissional aí da área aí que fala muita bosta aí e que não sabe diferenciar as coisas uma da outra e tal, fica muito na prática. Então, estou perdendo um pouquinho aqui de tempo para explicar bem certinho, porque realmente tem gente que não sabe o que está acontecendo, o que esses valores estão fazendo. Então a gente vai debugar isso aqui, ou seja, a gente vai fazer um passo a passo para ver qual que é o caminho que tudo isso aí faz, entendeu? Para a gente entender. Porque programar aqui é fácil, tá? É só um monte de código aqui e acabou, tá? O que interessa é a gente entender os conceitos aqui, tá? Beleza? Então
Então, até a próxima aula.